SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito vaga. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores. Meu nome é João Cabral, diretor executivo da Startup Sintra, e comigo tenho o Tim Vieira, da Brave Generation, Nuno Silva, da Replay, Stefano Moraes, da Indico Capital Partners. Antes de começarmos, se gostam desta série já sabem, ajudem-nos a divulgar, subscrevam e partilhem com os vossos amigos. E também, antes de começarmos, o aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, bem-vindos. Mais uma semaninha. Cá estamos reunidos para o nosso podcast. Alguém já conseguiu atingir aqui algum recorde nacional ou medalha olímpica durante estas semanas? Nuno Silva, tens alguma prova em que te tenhas especializado? Sim, levantamento de copos. Sou especialista em levantamento de copos e canecas de cerveja. Não sei se alguém quer concorrer ou se alguém tem, mas a minha especialidade no fundo é esta: levantar copos e canecas. Alright, muito bom. Esta semana ontem tivemos o prazer de assistir ao jovem Pedro Pichardo atingir a medalha olímpica de ouro no triplo salto. Os nossos parabéns a ele e a todos os outros atletas, não só os que ganharam medalhas, mas todos os que participaram, porque só chegar aos Jogos Olímpicos já é de facto um sucesso, tendo em conta ainda para mais no país onde estamos e com a atenção toda que gira à volta do futebol. Temas quentes da semana. Nuno, começas tu. A falência da Dielmar e o Estado português. O que é que te vai na alma relativamente a esta temática, Nuno? Olha, o que é que me apraz dizer relativamente a isto? É que realmente, como dizia há tempos ali o Ju disse, e com toda a razão, nós estamos todos anestesiados, pá. Estamos completamente desprovidos de reação quando existem este tipo de injustiças a acontecer. Atenção que eu não sou a favor que o Estado entre no capital das empresas privadas. No entanto, é ridículo nós estarmos a assistir a uma injeção de 3,4 bilhões na TAP, ok? E depois estamos a falar aqui numa empresa que está no interior com 300 colaboradores, que é completamente nevrálgica para aquela região, e o Estado diz, não, só tem a mínima hipótese, há 10 anos que eles não dão resultados positivos, já lá metemos 8 milhões de euros, esqueçam, isso é para fechar, as pessoas todas vão à vida delas. Epá, isto é completamente injusto, porque se eles abrirem um precedente, se entraram no capital da TAP, independentemente de tudo, vão fazer temos ali um buraco gigante, ou seja, só para terem uma noção que nós vamos injetar na TAP, dava para salvar 250 Dielmars. Ainda por cima, Dielmar é uma marca que patrocina a seleção nacional. Pá, lá fora tem um brand super interessante. Pá, como é que é possível deixar esta empresa morrer? Estamos a falar de quê? De mais de uma injeção de 4, 5, 6 milhões? Quantos postos estamos aqui a falar? Acho que há pouco barulho, acho que não ouço o Bloco de Esquerda, os comunistas, essa malta toda, está tudo caladinho, não sei o que é que se passa, não vejo eles junto da malta do Dielmar agora, está tudo caladinho, não sei, sinceramente acho que está tudo anestesiado, acho que o Covid está a amansar cada vez mais as pessoas, nós estamos cada vez mais prisioneiros do nosso egoísmo, da nossa realidade, e eu sinto-me como português e como cidadão revoltado de deixarem cair uma empresa como a Dielmar, independentemente de estar há 10 anos ou não a não dar resultados. Faça como na TAP, por exemplo. Não como na TAP, não. Faça como noutras empresas, que é se a CEO e o board não está a dar resultados, metam lá pessoas mais qualificadas, reintegrem num grupo qualquer que transforma aquilo para números positivos, mas por favor, não deixem 300 pessoas em Castelo Branco sem emprego. Eu desta não estava à espera, sinceramente, ver a defesa de salvar uma empresa falida, sinceramente não estava à espera. Eu acho que o problema é que nem esta, nem a TAP, nem nenhuma, não é? Claro que há casos e casos, mas enfim, o problema é que, aliás, tal como o Ministro da Economia disse muito bem numa entrevista, o Estado tem que ser mais criterioso. Sim, tem mesmo que ser mais criterioso, é não meter dinheiro em quase nenhuma, não é? A não ser que fosse um setor absolutamente estratégico, sendo que quando eu ouço a palavra estratégico, vou logo ver se tenho a minha carteira ainda no sítio, porque quando as pessoas falam em estratégico já sei que me vão ao bolso, de alguma maneira. Portanto, nem esta, nem mais nenhuma. Agora, é claro que é um drama enorme, as pessoas perderam o emprego,
mas se o Estado fosse salvar a Dialmar, tinha que salvar muitas mais, portanto, é isso aí. Não estou assim totalmente de acordo, espanta-me muito, nem TAP nem Dialmar. TAP sim, mas não teria que ser a TAP, teria que ser outra qualquer que tomasse o lugar da TAP, se calhar com uma estrutura de custos diferente, etc. Infelizmente, pelos vistos, esta empresa não é viável, não sei para que é que estamos a salvá-la também. Muito Vocês, pegando aqui um bocadinho na TAP, vocês acham que esta estratégia que o governo pretende seguir, pelos vistos ao que parece, estão a tentar prepará-la para uma venda à Lufthansa, creio que foi essa a indicação, parece-vos a estratégia correta? Eu acho a Lufthansa que estava para comprar antes da crise, não sei se as pessoas sabem, mas teve para comprar, estava em due diligence quando rebentou o Covid e esse negócio caiu por terra, infelizmente. Espero que consigam vender, mais vale que seja da Lufthansa do que ser do Estado português. Para mim, eu acho que vender é uma palavra muito forte, é uma palavra super forte, até mete-me medo a ouvir que o governo vai vender uma coisa. Eu prefiro que eles davam e não assumiam, não vendiam e assumiam tudo o que pode correr mal e depois ficavam a continuar a pôr dinheiro. Eu prefiro davam e não tinham mais responsabilidade, porque a gente já venderam um banco, depois ficaram a pôr mais dinheiro dentro. Então é melhor não venderem nada, é melhor darem, ok? E a voltar aqui ao Dialmar, eu acho que é interessante, porque é uma senhora que está à frente dessa empresa, é uma empresa que sim, caiu muito com a Covid, caiu 9 vezes o turnover, basicamente, porque obviamente eu não sei quantos fatos é que vocês compraram durante esta crise, mas eu não comprei nenhum fato durante a Covid, e eles fazem um dos melhores fatos mundiais, são mesmo bons a fazer fatos e blazers, mas a gente não precisava, né? Se eles tinham feito um pivot e mudado para fazer pijamas, se calhar iam conseguir vender, porque era a única coisa que as pessoas estavam a usar em casa. Então eu acho que é um bocadinho, eles passaram um tempo aqui super difícil, ok? Os 8 milhões que o Estado pôs lá, se a gente ir ver, dá mais ou menos, fiz aqui uma conta, 26.600 euros por empregado. Não sei quanto é que vai custar agora porem esses empregados em fundos de emprego e tudo isso, e quanto é que aquela zona vai perder. Se calhar vai perder mais que os 26.600. E já que estamos a fazer contas, eu vi um post giro algum tempo atrás a dizer que ia haver 15 bi pelo o Bazooka, né, que estava a entrar. Então a melhor coisa, como só somos 10 milhões de portugueses, a pessoa estava a apontar para onde é que manda o IBAN, porque ele pode receber 1,5 milhões. E eu acho que aí também é uma grande ideia. Davam a cada um português 1,5 milhões, daqueles 15 bi, ou até faziam 1 milhão e ficavam ainda com 5 bi como a reserva, mas se calhar é melhor a gente começar a fazer isso e cada um por si, e olha, e é o que é. Porque eu estou um bocadinho como já, aonde é que vai ser a linha no chão, porque acho que essa CEO não foi apanhada por estar a fazer trafugas, como é que dizem essa palavra? Né? Trafolhices, obrigado, Nuno, mas, opá, foi a Covid a sério, né? Então, I don't know. Já vinha antes da Covid, não é? Ou seja, está bem, mas se a gente vê, o valor que ele tem em dívida até está nos books em assets. Então não é tão, está quase 1 para 1, vamos dizer, até 1 a 1,5. E é isso que a gente está a falar. A gente está sempre a falar do interior e o que acontece no interior, mas há muitas poucas empresas que agora vão conseguir levar aquelas pessoas, e a gente viu as caras das pessoas e tudo. Claro. It's a tough one. Eu percebo isso, mas é assim, há muitas outras empresas no interior que também foram à falência, infelizmente. Esta é mais pública porque era quem equipava a Seleção Nacional de Futebol e porque a administração tem um perfil mais público. Mas nós não podemos estar a escolher as empresas. E, aliás, o problema é esse, é porque é que há de ser o Estado a escolher quais são as empresas que sobrevivem e as que morrem? Esse é que é o problema, não é? Exatamente. Isso é o mercado a funcionar. É lamentável, absolutamente lamentável que haja empresas que vão à falência, obviamente, e todos nós conhecemos casos mais próximos ou mais longe. Mas não tem que ser o Estado, qualquer governo, qualquer que seja o governo, a decidir qual é a empresa que sobrevive e qual morre. Não me parece que sejam as pessoas melhores, não é? Stefan, então faz um freeze on algum tipo de taxas, alguns taxas, deixa ficarem mais competitivas, porque esse é o outro mal. Se a gente ver o que eles pagam em tax, e se calhar já pagaram nesses 10 anos, se tinham pago metade disso, eram profitable. Isso não há dúvida. Então é isso que a gente tem que ver. A gente estamos aqui a matar a galinha e não vamos ter mais ovos. Exatamente. Mas Tim, não é possível baixar os taxes
porque o Estado consome todos os taxas e mais alguns que Mas venham. então somos deficitários a quem havia de como fechar, país, não é? então quem havia de Era o fechar Estado. é o Estado, estás a perceber? Era uma parte do E Estado que devia fechar. aí é que era Isso não é possível. aí é que estava Mas super isso não é uau. possível, porque quem vota são os funcionários públicos, que são as pessoas que elegem os governos, que é uma grande parte da população. E, portanto, obviamente que não é possível tocar nisso. É por isso que não se fazem reformas nenhumas. Porque uma grande parte dos votantes são os que recebem dinheiro do Estado. E, portanto, basicamente, é o que é. E nós somos um protetorado da Europa, não esquecer, não é? Portanto, os nossos déficits anuais de todos os anos das últimas décadas têm sido pagos por subsídios da Europa. As bazucas que vão chegando, não é? Era só Nós dizer, somos um protetorado se a Dilmar da estava Europa. em Kilkenny, Irlanda, era profitable. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Pois, isso não tenho a menor That's dúvida. it. Então, eles também estão na Europa. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Claro. A gente tem que Isso olhar tem a para ver este com a problema e com a começar nossa incompetência. Tem a ver com a nossa incompetência. temos que começar a falar disso da maneira certa, porque há Não vamos empresas salvar aqui, a Bielmar, não é? estamos aqui com empresas que a gente se passar nessa estrada, ou eu guiar pela, sei lá, a linha toda de Cascais até Lisboa, e eu ver 100 empresas, eu posso dizer 90 delas estão com a cabeça embaixo da água. You understand? E sabes porquê? Estão a pagar os taxas, estão a pagar a segurança social, estão a pagar tanta Não há coisa. dúvida. E se a gente conseguir essas todas, serem um bocadinho mais competitive, um bocadinho mais isso, aquilo que é um win-win para os dois, para o Estado e para as empresas e para os empregados e tudo isso. O que estávamos aqui a dizer, eu não sei se esta vacina vai pôr todos mais calminhos, porque já estamos super calminhos. Ficamos mais calminhos, é melhor, é melhor a gente, usar aquele tab de vaselina, como eu disse. Mas de facto é difícil, como é que se marca aqui uma linha do que é que se deve ou não deve de intervir, não é? Eu estou com o Stefan, que não havíamos nunca intervir, mas eu também estou com o Nuno, que a gente temos algumas empresas que podiam sobreviver se tínhamos um Estado mais competente e mais... Mas, Tim, eu antes de dizer isto da Dielmar, eu fiz uma nota de rodapé, que eu não estou de acordo que o Estado entre e intervencione as empresas. Agora, não podemos escolher qual das pessoas é que vão viver, não é? Tu vives, tu morres, tu vives, tu morres. O problema é esse. Depois a questão aqui é que acaba por ser uma questão de justiça social, não é? Porque é que os indivíduos, os trabalhadores da TAP, têm a mais que os indivíduos que estão lá em cima em Castelo Branco? Depois é claro que começa a haver o regionalismo. A malta de Castelo Branco começa a falar da malta de Lisboa, só querem pós de Lisboa, os de Lisboa é que têm família, os de Lisboa... E tem razão, porque realmente é assim. Então porquê que a TAP... Há quantos anos é que a TAP não dá lucro? Há quantos anos? 79, não é? Por isso repara lá, ainda é pior, percebes? Porque é que salvaram a TAP e não salvam a Dielmar? Eu acho que a TAP, se calhar, nem taxas. Ainda pior que a Dielmar, se calhar em taxas... Só paga impostos quem dá lucro, não é? But I'm talking, yeah. Chat de segurança social, claro. Tivemos aqui uma intervenção do sindicalista Nuno Silva, apoiado... Quem diria? O Donald Trump, Stefan. Apoiado aqui pelo mais... You're fired. Apoiado aqui pelo mais recente membro da extrema-esquerda, Tim Vieira. Em oposição, temos aqui a linha direita com Stefan Braz. Muito bem, vamos dar aqui um salto desta temática. Já começámos com sangue, logo a abrir aqui o programa. E o Stefan quer-nos falar do Portugal Olímpico. Que Portugal é este, Stefan? Não, eu acho que as medalhas que eles recebem havia de ser partida e dada a todos. Fico já com o Nuno. Pronto, temos aqui um socialista, um stalinista, eu diria, trotskista. Mas pronto, enfim, o que é que eu queria falar do Portugal Olímpico? Número 1, é incrível termos conseguido, acho que foi a melhor prestação de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos, ainda não acabaram, pode ser que ainda venha a ser melhor. O que é incrível, não é? Temos 4 medalhas e foi a melhor de sempre. O que é em si próprio triste, não é? Porque um país que tem as infraestruturas de Portugal, que tem ginásios e polidesportivos em cada, não vou dizer em cada freguesia, mas em cada município, e só ter 4 medalhas, estar em 60º qualquer coisa posição no ranking mundial das medalhas, é pena. Não é por falta de esforço, porque realmente estes atletas, particularmente os que conquistaram as medalhas e os que conquistaram acesso aos Jogos Olímpicos, são verdadeiros heróis, porque têm tudo contra eles. Não há apoios. Quando são jovens, têm imensa dificuldade em conciliar a escola com a atividade desportiva. E mais do que isso, Portugal tem imensas pessoas com muitíssimo talento em todos estes esportes, mas não há um programa integrado com as escolas como há nos outros países
em que os próprios professores de educação física descobrem os talentos e os referem para programas, digamos, de competição e de alta competição e eventualmente olímpicos. E não era difícil. Isto é mais um exemplo de como era fácil fazer com pouco dinheiro bem feito e Portugal ter um programa estruturado que apoiasse os atletas que podem vir a ser olímpicos e não o faz. Eu tenho visto em muitos desportos que cada vez mais as crianças têm um acompanhamento personalizado nos outros países, têm forma de conjugar a escola, seja em casa, seja na escola propriamente dita, com a sua atividade desportiva para se tornarem grandes atletas. Isso não era só na antiga União Soviética e nos Estados Unidos, é cada vez mais em todos os países, e por isso é que vemos países como Inglaterra, Alemanha, até Itália e outros terem realmente muitas medalhas, já para não falar no Japão, na Coreia e na China, e Portugal não consegue fazer nada. Eu pergunto-me às vezes o que é que fazem as organizações e digamos, a parte do governo que fala de desporto e que tem tendência para estar lá para entregar medalhas e para entregar comendas, mas que depois não dá as condições base para que os atletas e os jovens portugueses se possam dedicar ao desporto. Porque Portugal até é um país de desportistas cada vez mais. Nós vemos as pessoas cada vez mais a correr à beira-rio e por aí fora e a fazer mais desporto. Eu acho que estamos a ficar mais civilizados nessa dimensão. Mas realmente há imensos jovens com imenso talento e não há um programa de scouting de talentos e de referenciação para programas de treino mais personalizados e de mais alta competição. Isso não é preciso muito dinheiro. Volto ao tema da TAP. Quantos bilhões é que vamos meter na TAP? Bastava meterem, se calhar, 10 milhões por ano num programa destes que já alterava completamente e se calhar tínhamos o dobro das medalhas e mais do que o dobro das medalhas tínhamos atletas e jovens felizes dedicados ao desporto em vez de estarem todos a olhar para os videojogos e a dizer coisas idiotas. Acho que era fácil, não percebo, acho que é mais falta de ideias do que sinceramente falta de dinheiro. Mas parabéns aos atletas olímpicos. Eu aqui estou com o Stefan, eu concordo com ele e é verdade. O que é essas coisas à frente do nosso desporto fazem? Complicam, ok? Mas eu vou dizer, a verdade é que agora temos toda a tecnologia e tudo, e eu não quero estar aqui a falar sobre a BGA, mas na BGA agora, vou falar um bocadinho só, temos o top surfer sueco, temos o skater top alemão, temos aquele que saltam cavalos, né? Portuguesa. Obrigado, Stefan. Mas o que é a BGA? A BGA é o Brave Generation Academy. Estamos com 11 hubs e fazem exatamente isso. Tu vens à hub, estudas as horas por dia, mas é tudo à volta do que tu tens paixão ou propósito. Mas se a gente estiver à espera de mudar uma escola ou mudar tudo, it doesn't happen. Mas os pais começam a fazer acontecer. Vai haver muito mais BGAs aí por aí. Okay? Porquê? Porque a gente queremos as crianças felizes a usarem os talentos. E é isso que a gente pode fazer agora. E estamos a começar a fazer. E Stefan, eu estou super excited, porque eu estou a ver isso acontecer, mas não está a ser driven, como tu falaste, /government. Porque a gente, outra vez, temos uma oportunidade de ser os mais rápidos a adaptar alguma coisa e mudar, e não estamos a querer fazer porque gostamos de estar no conforto. Okay? E é uma pena. Porque quando a gente olha 4 medalhas, it's amazing para o que recebem. Porque a gente vimos, um deles até falou que da Puma e da Adidas. Ok? And it's Sim, really isso é uma powerful. vergonha, não é? Yeah, Como é que um campeão do mundo, bicampeão. Bicampeão do mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos tem que estar a queixar na televisão que duas grandes marcas que vendem milhões de euros em produtos, em sapatos, não lhe dão um patrocínio. Por amor de Deus, realmente, eu acho que isto é uma coisa... Eu acho que também não é só as marcas internacionais. Eu acho que os responsáveis portugueses dessas marcas iam realmente, eu diria, quase ter vergonha. E esta vez mandamos... atletas olímpicos. E a gente mandamos... Não sei os detalhes, obviamente, não é? Mandamos 200 e tal pessoas, não é? O nosso Olímpico, desportistas que foram. Só aí, até um contrato com a Deal Martin, a salva a empresa. Provavelmente. You understand? E se calhar foram vestidos com uma marca italiana. Who knows? You know what I'm saying? Então, opa, isto é um problema grande, mas eu estou contigo. Eu acho que a gente temos todo o talento, a vontade, tudo para ter mais medalhas. E não só no desporto, no negócio, em tantas coisas. A gente pode ganhar mais medalhas. E só precisamos de trabalhar. Não falta talento aos portugueses, realmente. Falta a organização e realmente muitas vezes a centralização do Estado não ajuda. Tem que haver Estado, obviamente. Tem que haver
Mas mais uma vez é os portugueses a fazerem ovos sem omeletes, porque reparem bem, nós temos um comitê olímpico, esse comitê é que devia fazer a negociação com todos os sponsors, inclusive para os atletas. As Pumas, Adidas, Reebok, etc., devia ser um acordo feito diretamente com o comitê olímpico para os atletas. Olha, o nosso portfólio de atletas é este. Este é bicampeão, este é não sei o quê, este é não sei o que mais. Como é que este é uma boa promessa? Como é que é? Querem investir? Vamos pôr X, não sei o que, não sei o que mais. Não tem que ser os atletas a baterem à porta da Adidas. Oh, Adidas, olha, sou o Zé Ninguém hoje, mas amanhã vou ganhar uma medalha. Queres patrocinar? Pá, isso é estúpido, quer dizer. Eu acho que isso é ridículo. E depois outra coisa é o plano de apoio aos atletas, quer dizer. Falta de organização completa e continuamos todos os anos assim. Outra coisa, só há pouco tempo é que foi implementado um género de ordenado ao bolso ao atleta olímpico. Antigamente não havia, estavam por conta e risco, iam para o Jamor correr, ganhavam 0. Tinham as suas profissões, quer dizer, isto admite-se em algum lado. Queremos atletas que têm, para chegar a este patamar e a este nível, têm que treinar muito, têm que prescindir muito, muitas coisas da vida deles, ainda têm que estar a pagar. Carreira profissional, Por amor de Deus, não é? quer dizer, isto já família. chega, eu sei que ser português é bom, somos desarriscados, fazemos ovos sem omeletes. Mas às vezes também começa a fartar um bocadinho. O Comitê Olímpico, se alguém esteja a ver este podcast, digam cá, o mundo Silva está revoltado com esta situação. Fogo! É isso mesmo. Eu acho que 10% do budget do futebol a ir para os outros desportos, se a gente conseguia tirar 10%, eu acho que não há nenhum futebolista que tenha um bocadinho de talento. Tem um bocadinho de talento. Qualquer jogador de futebol com um bocadinho de talento tem sapatos. You understand what I'm saying? It's amazing. Mas aqui... Mas nem precisas de ir ao futebol, não é? Porque o futebol não é o Estado que decide onde é que vão os patrocínios. Mas sinceramente, há muito budget de outras coisas que são gastas noutras áreas do Estado, que seguramente um bocadinho, uma ínfima parte para o desporto, para haver mais organização, transformaria o país e dava felicidade a muitas crianças e muitos jovens. Ainda há algum budget no Magalhães? Ainda estavam à espera de alguma fatura que falta pagar de Magalhães? É possível. Olha, mas digam-me lá... Venezuela não vem de lá nada. Não vem. Ouçam, mas digam-me uma coisa, o Portugal tem feito um caminho contraciclo nesse sentido, quer dizer, houve uma desvalorização da disciplina de educação física, portanto, deixou de ser considerada como uma disciplina relevante para a média, portanto, há uma desconsideração clara, porque falava-se que prejudicava os alunos com melhores notas, que porventura não eram muito bons atleticamente e depois eram prejudicados Quer dizer, o aluno que é bom e que tem competências físicas pode ser, quer dizer, não tem que considerar as disciplinas mais difíceis intelectualmente. O aluno que é muito bom intelectualmente já pode ter aqui um sistema de apoio, portanto, e não ser considerado a educação física. Portanto, houve essa desconsideração e há um projeto que, de certa forma, nunca conseguiu ganhar a dimensão importante, que é o desporto escolar. Ora, isto não bate certo com querermos mais medalhas olímpicas, não é? O Stefan dizia bem, a maior parte dos atletas treinam pós-horário de escola, a partir das 6. Portanto, não há um sistema integrado em que tu consigas, por exemplo, ter aulas até à 1 da tarde e treinas a partir das 2:30, 3, dentro da tua escola, para as 4 horas estás despachado. Há uma outra coisa, o que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos e cada vez mais nos países desenvolvidos, é um sistema de homeschooling muito bem delineado, em que os alunos nem sequer vão à escola. Mas não quer dizer que não façam a escola. Ou seja, eles têm tutores online, têm tutores em pequenos grupos associados ao desporto que fazem e são cada vez mais, são pessoas que têm cada vez com mais formação, são jovens que fazem até a universidade e tudo, mas que o fazem em pequenos grupos dedicados, com professores dedicados, que com um bocadinho de orçamento isso faz. Para aqueles alunos, especial para aqueles alunos que eles podem treinar o dia inteiro. Claro. Obviamente têm que fazer as suas... E o Brave Generation, pelos vistos, é isso que quer fazer. É isso que quer fazer. Exactly what we do. O Brave Generation, pelos vistos, não é suficiente, não é? Mas vão vir mais e mais. You'll see it, porque quando há um demand, começa a acontecer. Começa a oferta, vai lá. Olha, mas deixem-me só dizer isto. Eu acompanhei de perto, eu fui atleta de alta competição até os meus 20 e poucos, acompanhei de perto alguns destes jovens atletas olímpicos e eu digo-vos que é, principalmente nas modalidades individuais, é a loucura total. Yeah. Eles chegam a treinar 3 vezes por dia e há uma luta constante com a balança. Portanto, esta malta tem um sistema de alimentação, aquilo é quase paranoico. Eles têm que comer, têm que treinar, mas depois não podem ultrapassar determinado peso e determinada porcentagem de gordura. Aquilo é de uma exigência brutal. Portanto, tu quereres atletas olímpicos e não lhes dares condições... Por isso é que depois a maior parte deles não conseguem acompanhar a escola, naturalmente, não é? Porque ou tens um sistema escolar muito bem adaptado a eles,
ou eles não vão conseguir, ou eles não vão, e isso causa imensa pressão nos atletas e causa imensos distúrbios, e isto tem a ter com o tema que o Tim Vieira nos trouxe hoje, que é os aspectos da saúde mental. Tim. Era mais para falar um bocadinho sobre a Simone Biles, né? Há tanta crítica dela agora por causa que ela decidiu que não ia fazer alguns dos eventos onde ela estava vista para ganhar medalhas e isso tudo. E eu começo a olhar, às vezes já são tão críticos de tanta coisa, obviamente temos razão com muitas coisas no governo, mas agora em desportistas, futebol, a gente já somos os melhores treinadores, já somos os melhores referees, né? Somos os melhores em tanta coisa. E agora chegou uma gymnast que ganhou, eu só vou dizer isto, é só para perceberem. Na vida curta dela, né? Curta, já ganhou 32 medalhas de World Championships e Olympics. Okay? Há países que nunca vão chegar a isso. Então, e de um momento para o outro é criticada por sair e ninguém sabe exatamente todas as pressões que ela deve ter, porque metade das coisas que ela deve fazer na vida nem é ela que escolhe, metade das coisas que ela tem que falar e ser a sponsor da Visa e tem que fazer isso, eu só imagino como é que deve ser isso tudo a acontecer, e ainda tem que levar nos ombros dela, que são pequeninos, um país inteiro que ganha já tantas medalhas, mas ainda quer sempre mais. E quando alguém deixa cair, não é profissional, não é isto, não é aquilo, etc. Num tempo, num mundo onde temos mais social media a ser mau que ser bom, e mais fake news e tudo isso, e temos ali uma pessoa que foi vista como uma deception e não professional, e que deixou um país todo ir abaixo. E eu olho e penso, olhando para uma pessoa que foi molested pelo um médico dela, que tinham que confiar, está à luta com a Associação do Gymnastics do USA por causa disso, que ainda o que eles fizeram, disseram que estavam bankrupt, para não terem que pagar a ninguém, que era mais que 200 casos que foram molested, ok? E quando a gente estamos a falar o mal português, aqui estamos a falar o mal competitive USA, que é o outro extreme, ok? E a gente começa a ver isso. E depois ela até estava a passar uma coisa que é chamada os twisties, que eu acredito que deve acontecer, porque eu tenho isso desde que nasci. Os twisties é quando eles estão a passar, não sabem que lado é para cima e para baixo, e às vezes passam isso, gymnastics, onde não conseguem perceber onde é que o corpo está e não conseguem fazer as routines. Eu tenho isso desde que nasci, nunca consegui fazer um piruete, nem nada disso, então estou com os twisties desde que nasci. E depois, ainda depois disso tudo, todos estarem a falar mal e ela falarem até mais dela não estar numa competição e ela ainda estar ali ao lado a bater palmas para as amigas e ajudar eles a terem a prata e a amiga dela ganhar a de ouro e ela estar ali a falar em quantas entrevistas, em 15 minutos de andar, fez 3 entrevistas. Like, can you imagine this? Quando uma pessoa está, eu acho que o coração na garganta, ainda vamos a saber que ela, quando decidiu, tinha também morrido a tia. And this is it. E ninguém sabe, e ninguém quer saber, e todos são experts. Eu acho que é um bocadinho isso que eu só queria falar aqui. Mental healthness é verdade. Estamos a fazer pior porque estamos todos a ser experts e a falar e a dar, e toda a gente olha só para os likes e os hates e tudo isso. Mas eu gostei que ela decidiu dizer que não. Para a primeira vez, eu acho que ela deve ter, foi ela que decidiu. E isso é super powerful. Eu acho que foi super powerful. Ela já não tem nada a provar. Foi a base, todo tempo, 32 medals, etc. E todos deles passam. Tim, temos todos maus dias. Tu achas que há um estigma relativamente a estas questões da saúde mental? Ou seja, é perfeitamente natural um atleta não competir se tiver um problema muscular? É perfeitamente aceito e ninguém o encara como um derrotado, mas se alguém não quer competir porque não se sente bem psicologicamente, há um estigma do género de dizer esta pessoa é um fracasso, não tem... Acreditas que existe esse João, eu acho que quando isso acontece, a pessoa que é mais duro é o atleta, porque eles trabalharam anos para ganhar uma medalha e tudo, e sabem que todas as pessoas estão atrás deles, as equipas, a família, tudo isso. E a gente tem que dar respeito, pelo menos, se não mais nada, quando isso acontece e estarmos calados, porque muitos de nós nem... sério, we've achieved nothing, competição, algumas dessas pessoas. Mas eu acho que a gente também temos que fazer mais fácil deles poderem dizer que não quando não estão bem. E isso é parte da competição, porque às vezes, mentally,
A gente olha no ténis, temos o Djokovic, o Nadal e o Federer, são super diferentes, e o Djokovic agora a perder, mandou a raquete, partiu tudo. It's a breakdown, aquilo não é depression. Aí eu acho que a gente até pode dizer, it's not an example, não é uma coisa para outros verem, but it's not a depression, okay? It's a madness. You know, é o que é a força dele de mentalidade, and he doesn't want to leave. Mas eu acho que a gente temos que começar a perceber isso mais, mas temos less critics, bater mais palmas e fazer menos boos. Eu acho que é o que é preciso dos espectadores, you know? É só isso, mas eu acho que sim, it's a disease. E quando a gente quer saber se é um disease, a gente olha para depression. Só no Japão, no mês de outubro, houve mais suicídios que todas as mortes de Covid. E não há uma vacina para isso. Understand? Verdade. Claro. Eu acho que isso é tudo verdade e eu acho que não há nenhum problema em ela desistir e é normal quando os atletas têm uma lesão, desistem. E neste caso não é uma lesão física, não está bem mentalmente, não está preparada psicologicamente. E, portanto, por um lado, acho que isso é perfeitamente normal e ainda bem que ela faz o highlight da questão da mental wellness, porque é um problema enorme e maior que o Covid, seguramente. Por outro lado, também acho que às vezes também se cai no exagero ao contrário. A Simone Biles também não é, o Biles também não é uma heroína porque desistiu. Pronto, desistiu. Não, é assim, nós também gostamos de ver o Ronaldo a ganhar e também não vimos ainda o Ronaldo a dizer eu agora estou mal e, portanto, não estou bem psicologicamente, vou desistir de jogar a final. As pessoas também não iam gostar disso. Ou seja, portanto, mas ele tinha todo o direito de o fazer. Portanto, eu acho que ela não é nenhum problema ela desistir, mas também não é nenhuma heroína porque desistiu, nem uma coisa nem outra. Há lesões e o que temos que ter consciência é que existem lesões físicas, existem lesões psicológicas. E se ela não estava bem, desistiu. Agora, também não vou celebrar o facto que ela desistiu. Pronto, não é isso. Ela é uma heroína porque ganhou 32 vezes. That's it. Mas é incrível, isto, o que aconteceu, o que aconteceu é parte da coisa, mas também não é uma heroína por isso ter acontecido. Estás a perceber, Stefano? É só isso. Nuno, deixa-me ouvir aqui a tua opinião. Fazendo aqui um paralelismo para o mundo do empreendedorismo e das startups. Também nós, empreendedores, sofremos as nossas ânsias, claro, não temos 60 mil pessoas no estádio a olhar para nós para ver se a gente cai da barra ou não, mas temos ordenados para pagar no final do mês, não é? E também temos aquelas reuniões antes do board de administração, há dias que, não é, que ele mexe connosco, a gente vai para a reunião, mas já vai ali com uma dor de estômago. Como é que é no empreendedorismo, fazendo aqui um transfer, portanto isto é alta competição, negócios, isto é um assunto que na tua opinião não é valorizado? Eu, por acaso, é um bom tema que estás a chamar aqui para o nosso podcast, porque o empreendedor sofre muita pressão mental, e muitas vezes é desvalorizada, não é? Nós só vemos a parte brilhante da lua, mas o empreendedor muitas vezes mora na parte negra da lua, não é? Ou seja, eu falo para mim, eu muitas vezes estou na merda, que é mesmo assim, acho que sou uma fraude, acho que não vou conseguir fazer, acho que, como no outro dia a seguir, acho que sou o maior e sou super afortunado por ter a vida que tenho e não sei o quê. E muitas vezes essa parte é um bocado negligenciada, porque nós achamos que os empreendedores têm todos superpoderes, até como os superatletas, não é? Ninguém diria que essa atleta dos Estados Unidos iria ter esta atitude antes de começar os Olímpicos. E é verdade, acho que a parte da doença mental e da pressão mental, devemos ter aqui algum cuidado, concordo com o time, acho que devemos ser um bocadinho mais, não criticar tanto, termos um bocado mais de empatia, estás a perceber? E o que nós vemos nas redes sociais e hoje em dia nas opiniões das pessoas, as pessoas estão todas furiosas, estão todas... Depois daquilo que devem lutar, efetivamente não lutam. Mas é um excelente tema que tu trazes para aqui. Não sei qual é a opinião do Stefan e do time, mas acho que era muito importante até haver uma especialização ao organismo que tratasse também dessa vertente. Stefan e time, partilhem connosco. Como é que vocês lidam com a ansiedade e com estas... Também vocês devem ter estas pressões no vosso dia-a-dia. Como é que vocês gerem isso? Ou como é que foram gerindo ao longo da carreira e se já encontraram um modelo de sucesso para vocês? Assim, a forma como eu tenho de lidar com isso é ter o máximo de transparência possível. Ou seja, eu acho que quando a pressão vem de que nós temos stakeholders, ou seja, temos pessoas a quem respondemos de alguma forma, a qual reportamos direto ou indiretamente e que temos que dar satisfações. E eu acho que para isso é fundamental ter uma comunicação
frequente e com muita transparência do que está a correr bem e do que está a correr menos bem em todas as nossas atividades e ser totalmente transparente. E quando a pessoa faz isso, está mais à vontade, porque não quer dizer que deixou de ter culpa de alguma coisa que fez mal ou que não conseguiu atingir os objetivos, mas pelo menos foi falando com as pessoas que estão à nossa volta, a dizer, olha, eu tenho dúvidas sobre isto, acho que é assim, vou decidir assado, mas pode correr bem, pode correr mal, isto é o que aconteceu, isto foi o que decidimos. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que as pessoas ou põem as expectativas demasiado alto e não as conseguem cumprir, ou, pior do que isso, inventam coisas que não deviam inventar, mentem ou tentam, digamos, ultrapassar empurrando para a frente com a barriga, e depois um dia o castelo de cartas desmorona-se, não é? E, portanto, eu acho que uma questão de transparência e honestidade, primeiro com nós próprios e depois com os que estão à nossa volta. Eu ia gratidão, esperança e fé. A sério. Porque, esses dias escuros existem. E vão existir e vêm aí mais. Posso garantir. It is what it is. Para mim, quando estou a ter um desses dias, eu olho, dou um passo atrás e não sei se é um bocado até mau fazer, mas eu olho à minha volta e vejo que ainda sou um que se calhar tenho mais para dizer obrigado, para estar grato, ok? E começo com esse passo. A outra é que tenho a esperança que estou a fazer as coisas certas, estou a ter essa transparência, estou a ter os valores, éticas, tudo aquilo que a gente sabe dentro do nosso gut. Que muitas vezes, quando não temos, perdemos a esperança, que é a pior coisa que a gente perde. Quando já não tem isso, é melhor fecharem um negócio, porque you know it's not going to work, ok? Em fé que, tenho a equipa certa, tenho a família à volta. Para mim, it's like, I'm a Christian, então acredito que I'll get through it. E é um bocado isso, hein? A gente tem que ter alguma coisa forte que a gente pode também agarrar, porque não somos super-homens. It doesn't exist. Então, para mim é um bocado isso. E já estou tanto no hábito disso, porque já passei cimas e baixos, e é a maneira que é, desde que a gente estamos vivos. It's coming, né? E também não levo as coisas tão pessoal. Sei perdoar rápido. Eu acho que isso é uma boa maneira para a gente ter menos dias escuros, porque se não sabemos isso, estamos sempre a olhar para trás e nunca vamos andar para a frente. Então, é um bocadinho isso, é um hábito já, está a perceber? It's really, entrei nesse hábito, funciona para mim, é o meu psychology, é isso. Eu posso até dizer, não sou muito into motivational speakers ou não, porque este é o meu strategy, estás a perceber? Então, it works, it's done, mas não para de ter aqueles dias. Vocês têm estratégias para as empresas onde vocês investem, para lidar com os empreendedores, para perceber se há aqui red flags com as equipas onde vocês investiram dinheiro, porque isto é um problema, não é? E de certeza que há muitos empreendedores que não vão dar parte fraca e vão dizer, como o Stefan estava a dizer, vão esconder, não é? Vão empurrar para a frente com a barriga e depois, e quando aquilo arrebenta, ficam com o menino nas mãos. Vocês utilizam alguma estratégia para lidar com isto com eles? Como é que vocês fazem? Sim, na nossa parte, nós o que fazemos muitas vezes é um due diligence psicológico dos empreendedores que trabalham connosco, para os ajudar a conhecerem-se melhores eles próprios e às suas próprias equipas, para perceberem quais são os seus pontos fortes e fracos, onde é que devem melhorar o seu estilo de gestão e a sua personalidade em termos de como é que interagem com os investidores e com o resto da equipa. E por outro lado, nos boards, nós somos investidores muito ativos, digamos, no board, e falando frequentemente com os investidores, e estamos sempre muito atentos a esses sinais. É claro que isto é como em tudo, se as pessoas quiserem esconder coisas, conseguem sempre esconder. Se quiserem aldrabar tudo, conseguem sempre aldrabar. Mas nós tentamos sempre ter um discurso bastante aberto e bastante próximo, porque todos nós também já fomos empreendedores. Aliás, eu ter montado o meu próprio fundo também sou um empreendedor. E, portanto, todos nós temos períodos difíceis. Há coisas que correm bem, há coisas que não correm bem. E desde que não haja excesso de expectativas e que haja transparência, lealdade, tudo se resolve. Não há nada que seja definitivo, só a morte. E a morte podemos adiá-la o mais possível. E os impostos também. Os impostos também. O possível, dentro do legal, adiam-se, claro. Nuno e Stefan, querem partilhar alguma coisa? Stefan não, Tim. Acho que o Stefan disse quase tudo, pá. Acho que é por aí. Ok, muito bem. Alright, então vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo tema de Startups de Inovação. Começamos pelo Stefan com a Unbabble.
Ok, assim, gostava de dar a conhecer a Unbabel, para quem não conhece ainda, uma empresa portuguesa que foi a primeira a fazer o famoso Y Combinator nos Estados Unidos, um acelerador famoso de startups. É uma empresa que já levantou bastante dinheiro, que tem investidores de todo o mundo. E o que é que faz a Unbabel? A Unbabel descobriu que podia utilizar inteligência artificial para fazer traduções em tempo real. E, portanto, imaginem uma empresa que tem necessidade de ter customer service, portanto, serviço ao cliente, com muitas línguas, com 50 línguas, mas não vai ter no call center e a responder e-mails pessoas que sabem 50 línguas. Se utilizar o software da Unbabel, essencialmente aquelas mensagens escritas, os e-mails, ou os WhatsApps ou os Messengers que se possam mandar pelas redes sociais para a dita empresa, são traduzidos pelo motor de inteligência artificial da Unbabel e respondidos em tempo real. E as pessoas perguntam, então, mas não existe já o Google Translate? Sim, existe, mas a Unbabel é muito melhor, até porque depois em cima do motor de inteligência artificial tem umas dezenas de milhares de tradutores reais que corrigem as traduções feitas, digamos, pela máquina, pelos computadores, e que a máquina vai incorporando essas traduções e vai, digamos, melhorando a tradução. É uma empresa que tem imenso sucesso, que é aqui de Lisboa, de engenheiros do Instituto Superior Técnico, dedicados e doutorados em inteligência artificial, e que trabalha com muitas das grandes empresas mundiais na área do turismo e todas as que têm call centers e basicamente outros tipos de interface. E é uma empresa que tem se integrado em Silicon Valley e em todo lado, e que eu tenho esperança que venha a ser um unicórnio também português, porque já levantou bastante dinheiro com grandes investidores de todo o mundo. E quando se diz, existe ciência, existe engenharia em Portugal? Absolutamente. Inteligência artificial, por exemplo, a Unbabel é, digamos, o grande ex-libris em Portugal. Alright, muito bem. Eu lembro-me deles terem participado, creio que foi em 2013, não foi? Eles participaram no Y Combinator. Quando nós investimos pela primeira vez na Unbabel em 2013. Como Caixa Capital, na altura, certo? Na altura como Caixa Capital. Entretanto, já investimos como Índico, uma ronda mais recente, e a empresa continua a atrair talento e capital. E está a ir bastante bem. A caminho do próximo unicórnio. Tivemos, entretanto, creio que não falámos no último programa, assim, em tempo recorde, tivemos um novo unicórnio em Portugal. Como é que se chama? Remote. Fantástico, é? Mas é uma empresa que aposta, a Remote é uma empresa que aposta nesta questão de que as pessoas cada vez mais trabalham num sítio, mas para uma empresa que está sediada noutro país. E há uma necessidade de, digamos, tornar isso tudo administrativamente e legalmente mais fácil. E a Remote o que faz é transformar, digamos, uma pessoa que está a trabalhar nas Bahamas como um empregado legal na sede no Porto, por exemplo. Brilhante. E como isso é uma área que tem expandido mundialmente, e apesar da empresa ser meio portuguesa, meio estrangeira também de várias maneiras, é um bocadinho menos portuguesa que os outros unicórnios, mas todos os unicórnios portugueses são meio portugueses, meio estrangeiros. Tem um pezinho lá fora, né? O que mostra que é uma indústria muito global, e a Remote está de parabéns por ter atingido esse status e com grandes investidores internacionais por detrás. Fantástico, foi mais uma ótima inovação e pronto, onde há problemas para resolver, há oportunidades, e quem tem talento consegue lá chegar. Tim Vieira, o Portal da Queixa, este deve ser uma das páginas favoritas de Portugal, de certeza. Fala-nos aí, por que razão é que trouxeste o Portal da Queixa? Estás sem som, Tim? Okay, eu acho que o Tim foi fazer ali uma queixa. Vamos fazer uma queixa. Então, não sei se a empresa vai ser um unicorn, mas pelo menos fico contente que ela é profitable. E isso é muito bom em Portugal, temos uma empresa que é profitable. Okay? E vou só dizer, isso foi uma empresa começada pelo Pedro Lourenço, que é o founder, e começou porque comprou para o filho um bolicão que não estava bom e depois não conseguia fazer uma queixa e ninguém queria ouvir. E como uma necessidade começou o Portal da Queixa, que eu disse era o Consumers Trust, e começou a crescer, e as boas notícias é que agora já cresceram para a França, para a África do Sul, para a Espanha, e estão a começar a crescer mais. Em termos de números, eu tinha visto aqui, eles têm mais que 1 milhão de users registered já, têm mais que 1 milhão em revenue feito annually agora, clientes como Altice, Meu, EDP, é porque a maneira que eles fazem é
as queixas vão para lá, mas eles dão um dashboard às empresas para poderem tratar e quando resolvem a queixa, consegue aparecer que foi resolvida. Então, eles são independent, mandam o mais rápido possível para a empresa e a empresa resolve. Muita gente não usa só para queixas, usa para fazer comparisons e para fazer reviews, e é super interessante por isso. E o client base já passou de 250 mega empresas, super grandes. Okay? E é isso que é interessante. Eu acho que é bom a gente às vezes ver empresas que não estão a fazer fundraising constantly, mas estão a fazer revenue, que também é bom, não é? E eu acho que eles vão continuar a ir... Precisamos mais dessas é que precisamos, não é? Porque só levantar dinheiro e não faturar... Exatamente, e com a equipa que o Pedro tem, etc., eu acho que eles vão continuar a abrir. Obviamente, eles olham para parceiros em países agora diferentes que estão interessados, porque, como disse, a queixa eu acho que a gente já professou em Portugal e somos bons, então não é só o futebol que vai sair lá para fora, mas o nosso portal da queixa também pode ir. Então é um bocadinho isso, e era só para dar uma atenção, porque é uma equipa super forte, uma equipa que também já teve os seus dias escuros, e conseguiram ultrapassar, fazer um pivot, mudar ainda, e agora tem uma empresa que eu acho que tem que ter muito orgulho e que vai ficar stronger and stronger. Okay? Olha, eu acho fantástico, acho que eles claramente apareceram no país certo. Portugal é de facto o país certo para aparecer um negócio desses. Eu estou muito preocupado com a saúde mental dos trabalhadores dessa empresa, porque realmente trabalhar no portal da Caixa não deve ser fácil. Eu acho que há uma startup aí do Stefan que tinha qualquer coisa, é o Zen Club, não era? Tinha aí a ver com saúde Zen mental. Club, sim, hei de falar do Zen Club. Stefan, se calhar podias fazer aqui uma parceria para ver se a malta sabe maior retenção de empregados no portal da Caixa, porque não deve ser fácil, não é? Aguentar. Mas só para dizer, estava aqui a falar, estava agora aqui a ver números. Eles recebem mais que 5 milhões de visitas todos os meses. Okay? Só de Portugal. Só de Portugal. Eu acho que Portugal deve ser 80%. Mas, e é por isso que eu não acredito que a gente só tem 10 milhões de pessoas. It's a lot. Estás com o país da Caixa. Muito bom. Sim, senhora. Não, mas finalmente falamos de empresas que dão revenue, pá. Eu só vejo nos jornais, não sei o que, levantou 20 milhões, não sei o que, levantou 100 milhões. Epá, eu não quero saber nada disso. Daí, olha, não sei o que, está a ter montes de utilizadores, está a ganhar X dinheiro, já entrou em X país, mas insistem a fazer estas notícias da tanga, a dizer que a empresa X levantou Y. Epá, quer lá saber, façam casos deste sucesso, pá, como o portal da Caixa, pá. Estava aqui a ter aqui uma questão, como é que o gajo faz queixa do portal da Caixa? Aqui está a dizer que é logo resolvida, que nem aparece. Super rápido. Não, muito bom, pá, muito fixe, fico muito contente. Olha, deixa-me dar aqui então... Nunca usei, mas fico contente. Duas notícias relativamente a isso estávamos a falar. Houve uma venda, agora na semana passada, a Go Contact foi vendida por 21 milhões à Broad Voice, creio, e também houve um investimento super interessante numa startup que é a MyLabs, que recebeu 7 milhões, creio eu, de investimento. Muito bem, Nuno Silva, Coverflex. Coverflex. Bem, nós aqui em Portugal, quando temos colaboradores, temos uma série de impostos a pagar, TSUs e IRS por aí fora. E então, quanto mais o trabalhador faz horas extraordinárias, mais imposto tu pagas ao Estado, o trabalhador quase começa a pôr em dúvida se efetivamente vale a pena ou não estar a fazer horas extras, ou até ser aumentado, não é? Porque há aqui ocasiões que tu és aumentado um bocadinho e começas a ganhar menos líquidos que o que ganhavas. Bom, e então para resolver um bocadinho esta questão, aqui 4 fundadores, no fundo aqui são 4 fundadores de luxo, não é? Porque estamos a falar aqui do Miguel Santamar, um ex-Uniplace, o Nuno Pinto, o ex-Sky, o Rui Carvalho, ex-Anbabel, e o Luís Rocha, da TUI, decidiram montar aqui uma empresa chamada Coverflex. Basicamente, o que é isto? Isto é uma empresa que percebeu que há aqui alguns benefícios, há uma lacuna na parte dos impostos em Portugal e noutros países que permitem que tu possas dar compensações aos teus colaboradores sem seres ali taxado com IRS, TSUs e não sei o quê. Então eles foram inteligentes, criaram então esta empresa que permite, por exemplo, tu atribuires compensações aos teus colaboradores isentas de impostos,
de impostos para, por exemplo, pagares a creche do teu filho. Quem tem filhos normalmente tem creche, normalmente paga a cash a creche, não é? Paga dinheiro a creche, e desta forma pelo menos consegue ter dinheiro limpo e pagar a creche, esse dinheiro sem estar a sofrer impostos logo a montante. Podem eles também desenvolver uma coisa que permitem tu pagares os teus próprios seguros ou subsídios de refeição, ou até através de um wallet, tu consegues fazer compras com esse valor. Isso vai permitir o quê? Que tu em 1.000 euros, tu tivesse, imagina, 20 ou 30% de impostos, e esses 20 ou 30% acabam por ser uma margem que tu vais ter para tu gastares nas tuas coisas. Entretanto, eles começaram em 2019, mas foram para o mercado em 2021, isto está a ter uma explosão brutal, eles agora tiveram um investimento de 5 milhões de euros, e só para terem uma noção, eles já estão a fazer a gestão de compensações de 5.000 de colaboradores em 250 empresas. Epá, é muito fixe. Estive a perguntar ao Miguel Santamar qual eram as perspectivas dele relativamente ao facto de ir lá para fora, e eles no final do ano já estão a pensar em sair de Portugal e ir para outras latitudes. E perguntei-lhe também que quando o governo perceber que isto é uma lacuna, como é que eles vão resolver o problema? E aí ele responde de uma forma que depois, mais basicamente, quando isso acontecer, logo se vê, mas realmente é um desafio. Acho que é muito interessante esta solução que eles arranjaram. Acho que as empresas vão aderir, acho eu, de forma massiva, mas a minha questão é, quando alguém mudar a legislação e deixar que os cartões de oferta e este tipo de compensação possa existir, como é que eles vão resolver o problema? Mas parabéns, está aqui um grande produto. Acho que isto vai ser um mega bombo. Alright, muito bem. Alguém investiu nesta ronda? Algum de vocês entrou na ronda? Eu não. Não, mas eu já falei, estamos a falar com eles para serem conhecemos clientes. muito bem os fundadores. Mas fizeram-vos o pitch ou não? Nós conhecemos muito bem a empresa, sim, a nós sim. Mas não entraram? Conhecemos muito bem a empresa, conhecemos a ronda desde número 1, e existem soluções parecidas no estrangeiro, mas gostamos muito da empresa e esperamos que corra muito bem e vamos seguir com atenção. Próximos capítulos, é isso mesmo. Para terminar, lançámos daqui pelo repto do Stefan, e como tal vamos dar aqui a hipótese a Stefan de apresentar aqui o seu livro do mês, que é sempre uma boa rúbrica. Stefan, o que é que nos trouxeste? Eu hoje, desta vez, queria falar mais de um clássico e não dos que tenho lido ultimamente, já li há alguns tempos, que é o 1984 do George Orwell. É impressionante, foi um livro escrito 30 e tal anos antes da data do título, e fala-nos de um mundo que às vezes me parece que é o mundo em que nós estamos a viver hoje em dia, que é um mundo em que nós somos vigiados. Na altura era por uma espécie de umas televisões que estavam... Não podia estar mais atual. Em todo lado. Não podia estar mais atual. Hoje em dia é pela internet, as redes sociais e tudo e mais alguma coisa, mas também de uma outra dimensão, que é a dimensão do politicamente correto. Ou seja, no 1974, que se inspira muito nas ditaduras, digamos, ditaduras sejam elas de extrema-direita ou de extrema-esquerda, que vai dar ao mesmo, mais ou menos, havia muito um determinado tipo de linguagem que se podia usar e que não se podia usar, que é uma coisa que se vê muito hoje em dia, não é? Está toda a gente, sempre hoje em dia, com medo de dizer uma coisa correta ou incorreta politicamente, e realmente eu recomendo imenso 1984 porque não podia estar mais atual, faz perguntas muito, muito profundas sobre que tipo de sociedade é que nós queremos viver, com que tipo de liberdade é que nós estamos dispostos a viver, com mais ou com menos, e acho que realmente o George Orwell é incrível como é que ele conseguiu imaginar tudo aquilo que se veio materializar muitas décadas depois, de maneira ligeiramente diferente, mas os princípios são os mesmos. É o princípio da liberdade de expressão, da pessoa poder decidir por si própria e de não ter pessoas a dizer o que é que podem e o que é que não podem dizer, e a sermos espiolhados por tudo e mais alguma coisa que fazemos. 1984, de George Orwell. Tim Vieira. Eu não vou falar tão no livro, então vou dar um bocadinho de feedback aqui, já que estamos a falar disso. Eu concordo 100%. Haviam todos agora a ler esse livro, porque eu vou dar um quote, okay, do Dostoevsky, o russo, que diz: a tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de fazer qualquer reflexão para não ofender os imbecis. Excelente.
O Dostoevsky, não é? Yeah, that's it. Dostoevsky. É Tão exactly contemporâneo o que estás a dizer, pá. É impressionante, até arrepia. Yeah. Muito bem. Nuno Silva, qual é o book que nos trouxeste? Olha, eu trago um mainstream. E porquê é que eu escolhi este mainstream? Porque foi efetivamente um livro que mudou um pouco a minha vida, porque na altura que eu li, salvo erro ali em 2008, 2009, ganhava muito dinheiro, mas estava a ter, não tinha vida, percebes? E então quando li este livro, qual é o título? percebi que 4 horas por semana do Tim Ferriss. Ele é um best-seller, eu acho que há muita gente que já o conhece. Aliás, o nosso colega Stefan tive a oportunidade de falar com ele até há pouco tempo e realmente ele quebrou aqui com todo o tipo de livro e com todo o tipo daquela ideia subjugada das 40 horas que tinhas que fazer por semana, do trabalho das 9 às 5, e ele foi completamente disruptivo nessa situação, e não só ele foi disruptivo, como também exemplifica no livro como é que ele o fez, como é que ele passou a trabalhar 4 horas por semana, levou isto ao extremo, não é? E foi muito interessante porque tu, após leres o livro, para já o livro dá muita vontade de leres mais e mais e mais, porque ele dá exemplos reais de fracassos e coisas de sucesso que ele teve, e quando acabas de ler o livro, tu ficas com aquela sensação, pá, se calhar se este gajo conseguiu, eu se calhar também vou conseguir. Olhando aqui para estes anos que passaram, posso dizer que eu atualmente não trabalho apenas 4 horas por semana, mas não trabalho também muitas mais. E realmente é possível fazer o que este indivíduo está a dizer, não aos extremos, se calhar das 4 horas por semana, mas é possível tu ganhares dinheiro na mesma e teres uma vida perfeitamente saudável e possas desfrutar. Recomendo. Não tem comissão. Eu devo dizer que infelizmente. Que é um tipo absolutamente muito simpático, impecável e bastante terra a terra de sempre que falei com ele. Não trabalha 4 horas por semana apenas, do que eu sei. É um investidor nosso nos nossos fundos, mas é uma pessoa super inteligente que tem uma história de vida incrível, de ter nascido, digamos, com um ambiente bastante humilde e que conseguiu ser realmente um dos grandes investidores americanos e uma pessoa de referência no mundo dos negócios, e que tem uma história pessoal que vale a pena, além do próprio livro, acho que vale a pena ler a Wikipédia dele e algumas entrevistas, e ele tem um podcast muitíssimo reconhecido mundialmente e que eu recomendo vivamente, e o 4-Hour Workweek, que foi o que o trouxe à fama mundial, faz parte de um conjunto de trabalhos e de livros e de podcasts que são muito bons, portanto excelente recomendação, e mais do que isso é uma pessoa impecável e que temos muito gosto em ter como nosso investidor. É o costume com pessoas com esse primeiro nome. Exatamente. O problema é os que têm o último nome, às vezes. O teu último nome é que às vezes não. Às vezes, Stefan, às vezes devias usar esse botão mute. Às vezes podias carregar o mute. Okay. Muito bom, está muito bom. Excelentes propostas aqui de leitura para os nossos ouvintes. E está feito, concluímos mais um episódio dos Fundadores, podcast Oceano Azul, com Nuno Silva, Stefano Moraes e Tim Vieira. Espero que tenham gostado. Já sabem, esmaguem o botão no rosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido. Até à próxima. Fiquem bem. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais,